Olá, boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos realiza amanhã, às 10 da manhã, um debate sobre a regulação do mercado de câmbio no Brasil, além dos acordos firmados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, com instituições financeiras envolvidas em cartel do setor e seus impactos na economia brasileira. Denúncias de manipulação em taxas de câmbio envolvendo real e moedas estrangeiras levaram o senador Ricardo Ferraço a propor uma discussão na CAI sobre o tema em 2015. Nesses 3 anos, as investigações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, tiveram novos desdobramentos. O senador afirma na justificativa do requerimento para uma nova audiência pública que pelo menos 7 instituições financeiras, entre bancos brasileiros e estrangeiros, assumiram a participação no cartel do câmbio, confirmando sua existência. Para Ferraço, esse fato demonstra que a regulação atual do mercado de câmbio precisa de uma revisão. A comissão convidou para o debate representantes da Unicamp, do Banco Central e da Associação de Comércio Exterior do Brasil. Já a Comissão de Educação debate nesta terça-feira, às 11h30 da manhã, a transferência à União de competências educacionais de estados e municípios. Ainda na manhã de terça, a Comissão de Agricultura tem audiência pública para analisar o relatório socioeconômico e ambiental da produção de etanol de milho no Centro-Oeste. De tarde, a Comissão de Assuntos Sociais ouve especialistas sobre a distrofia muscular de Duchenne. As comissões também vão analisar projetos de lei nesta semana. Na terça-feira, a Comissão de Meio Ambiente tem na pauta projeto que cria normas gerais sobre agricultura desenvolvida em imóveis urbanos para a produção de alimentos, plantas ornamentais e medicinais, bem como a criação de pequenos animais para consumo próprio. Na quarta-feira, a Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor tem na pauta projeto que aumenta ainda mais o cerco ao cigarro, inclusive com multa de trânsito a quem fumar com menores de idade no carro. E a Comissão de Assuntos Sociais pode votar a liberação do cultivo da cannabis sativa, a planta que dá origem à maconha, para fins medicinais. E entre os destaques do plenário desta semana estão a sessão onerosa com arrecadação de 100 bilhões de reais e autorização para o saque do FGTS por quem pedir demissão. Veja os detalhes na coluna da jornalista Érica Christian. Apesar do pedido de urgência e do acordo de líderes, ainda depende de negociação a votação do projeto que vai permitir à Petrobras a vender até 70% do direito de exploração do pré-sal. O presidente do Senado avisou que só vai votar a chamada sessão onerosa caso estados e municípios fiquem com uma parte da arrecadação, estimada em mais de 100 bilhões de reais. Eunício Oliveira tem conversado com representantes das equipes econômicas de Temer e Bolsonaro para garantir essa partilha. Outro destaque do plenário é o projeto que vai permitir que trabalhadores que pediram demissão possam sacar o FGTS. Hoje, entre as condições para a retirada do fundo está a demissão sem justa causa. E os senadores deverão votar ainda outros 2 projetos que podem ajudar os estados em dificuldades financeiras. O primeiro vai excluir os ganhos dos royalties do limite de gastos com pessoal e o segundo, os precatórios do teto de despesas correntes. Eles aprovaram propostas, votaram matérias em plenário, debateram ideias, defenderam posições. Foram jovens senadores durante uma semana. A edição de 2018 do prêmio chegou ao fim. Veja como foi o último dia dos 27 estudantes na capital federal.
O último dia de trabalho dos jovens senadores foi um dos mais esperados. Eles analisaram no plenário do Senado 3 propostas aprovadas em comissões durante a semana. Entre as matérias, a que torna crime a introdução de plantas exóticas no país. A justificação do referido projeto fundamenta-se na necessidade de preservação da flora natural brasileira, devido às consequências decorrentes da introdução de espécimes vegetais exóticos, sem pareceres técnicos oficiais que permitam a sua importação adequada. As outras propostas aprovadas pelos jovens senadores são voltadas ao ambiente escolar. Uma inclui o princípio do respeito à diversidade e a outra cria a Semana Nacional de Combate à Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O projeto pretende estabelecer a semana mencionada de forma a estimular escolas e secretarias de educação do Distrito Federal, dos estados e dos municípios a se tornarem parceiras ativas dos órgãos atuantes no enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de uma faixa etária desprotegida moral, física e psicologicamente. O princípio do respeito à diversidade compreende diversos âmbitos, tais como diversidade de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas. Esses textos aprovados por eles aqui serão encaminhados à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Se o colegiado aceitar, eles passam a tramitar normalmente no Senado como projetos de lei. Muitos projetos que por eles apresentados no longo dessas décadas que existe esse programa já foram aprovados no Senado e estão na Câmara. Eles serão no futuro aqueles que serão vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais, federais, senadores e, como eu disse para eles, oxalá amanhã ou depois um presidente da República, seja homem ou mulher. Então é uma experiência que eles levam para toda a vida. A votação no plenário marcou a última atividade dos jovens senadores no Congresso Nacional. E depois de 5 dias mergulhados no processo legislativo, atuando diretamente na política e trocando experiências culturais, os 27 estudantes voltam para casa com um sonho realizado. Bom, justamente a sensação de que a gente tem uma semente para disseminar na cidade que nós iremos voltar. Porque nós, representando o Estado, nosso Estado, não só a cidade, mas sim o Estado, de disseminar essa semente no nosso Estado, da maneira que, para incentivar outros jovens, fomentar a vontade de participar ainda mais da política, porque se não formos nós, a renovação do nosso sistema político não acontecerá. Eu volto muito grata por tudo que eu passei aqui com eles, que foi um compartilhamento de cultura, né? Cultura é uma riqueza que temos de cada estado, então eles compartilharam para mim algo que é uma riqueza para eles, então é de eterna gratidão mesmo. Acho que eu vou sentir um pouco de falta de conviver com outras culturas, até linguística mesmo, na forma de falar, é muito diferente e vou sentir muita falta. Se existisse um aplicativo para se comunicar através da movimentação dos olhos, para as pessoas que perderam a movimentação do corpo, por exemplo, isso seria revolucionário. Conheça a história de José Afonso, o engenheiro que, mesmo com limitações físicas ocasionadas por uma doença, tornou isso realidade. José Afonso é engenheiro de software. Em 2013, descobriu ser portador de ELA, esclerose lateral amiotrófica, uma doença que enfraquece os músculos e afeta funções físicas. Em poucos meses, perdeu a fala, os movimentos dos braços e pernas e aos 42 anos precisou se aposentar. O diagnóstico pegou a todos de surpresa. Eles estavam jogando tênis e o Zé disse que o braço dele não estava respondendo, né? E aí ele achou que tinha alguma coisa errada, procurou um médico, um ortopedista. O ortopedista falou: Zé, isso que você está sentindo, ele falou que estava sentindo umas fasciculações, que é tipo, o músculo fica saltando, né? Nos braços. Aí o médico falou: não, faz esse exame porque isso é um problema neurológico. E aí a gente procurou um neurologista, o neurologista já fez os outros exames, né?
e rapidinho ele fechou o diagnóstico. Mas José não se entregou. Mesmo com as limitações impostas pela doença, o engenheiro decidiu lutar. Com a ajuda de outros especialistas, criou um aplicativo que pudesse facilitar a comunicação. Foi com a tecnologia criada por José que fizemos a entrevista. Tão logo surgiram os primeiros sintomas de perda da voz, comecei uma busca desesperada por meios alternativos de comunicação. Durante um ano, eu testei vários aplicativos e não fiquei satisfeito com nenhum deles. Foi aí que tomei a decisão de desenvolver o meu próprio aplicativo. Demorei um ano para chegar à versão atual e mais um ano utilizando o aplicativo diariamente antes de disponibilizá-lo ao público. O aplicativo, chamado We Can Speak, é gratuito e está disponível para todos os países. Ele permite que pessoas com limitações como as de José possam se comunicar com o movimento dos olhos. O foco principal do We Can Speak é a agilidade na comunicação. Para isso, ele conta com uma interface simples e intuitiva, tornando sua utilização muito simples. O usuário digita o texto desejado no campo de digitação e o aplicativo transforma o texto em fala, utilizando a voz selecionada. Como o dicionário é personalizável, ele pode ser utilizado por qualquer pessoa no mundo, escrevendo em qualquer idioma e falando em qualquer idioma. Mas o engenheiro não parou por aí. Criou mais um programa, desta vez para facilitar o encontro com os amigos. Ele é terrível. Então, ele sempre jogou muito, sempre gostou muito de jogar pôquer com os amigos, né? Em cada carta um chipzinho e tem um scannerzinho que o pessoal coloca a carta para ele e aí aparece no computador as cartas, né? E aí ele vai jogando a noite inteira, entendeu? E é muito legal, eles se divertem muito. E o apoio da família é o que mantém José mais motivado. Eu não vejo como superação. Eu acho que é uma questão de postura diante dos problemas. É aquela história do copo meio cheio ou meio vazio. Assim que eu recebi o diagnóstico, eu tive que tomar uma decisão, reclamar da vida, ficar amargurado e trazer tristeza à minha família. Ou olhar para a frente e ser grato por estar vivo e contar com pessoas maravilhosas para me ajudar nessa jornada. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.